Bem-vindo ao podcast Marketing de Confiança. Aqui quem fala é o Rafael Pilati. Eu sou Head de Marketing da Polishop e criador do método Marketing de Confiança. O objetivo aqui é trazer profissionais, especialistas e gente do mercado que está trabalhando no dia a dia, estratégias práticas e que vão trazer um pouquinho de resultado para vocês aplicarem nos seus negócios. O método Marketing de Confiança visa 4 resoluções para o seu negócio. Número 1, conectar pessoas de forma autêntica. 2, acelerar o processo de decisão. 3, fidelizar clientes. E 4, transformar clientes em reverberadores do seu negócio. O famoso boca a boca. Hoje, eu trago um amigo de longa data aqui, especialista, expert, autoridade dentro do universo de marketing médico, Vitor Jaci, aqui comigo. Obrigado por ter vindo aqui. É isso. Vai ser um prazer. Vamos bater um papo bem solto, tranquilo, mas principalmente trazer aprendizado prático para empreendedores, profissionais de marketing, quem sabe até o seu público que vai estar aqui com a gente também. Para começar, eu acho que um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho de como você chegou até aqui e para o pessoal te conhecer um pouquinho. Maravilha. Bom, vamos lá, um prazer falar contigo pela 1000ª vez, só que agora com o microfone. Então, tudo eu acredito que começou na faculdade, né? A gente fez faculdade junto de publicidade e para eu me formar eu precisava fazer um estágio, então a gente corria muito atrás de estágio e dei ali uma sorte de ter o meu primeiro estágio com o Dr. Osmar de Oliveira, que era um ícone aí da TV, já mais de 30 anos falando de futebol, foi médico de Corinthians, de seleção de Master, de vários esportes olímpicos e também tinha uma clínica médica, então ele era médico de formação, mas também jornalista e estava nos programas de Milton Neves, Renata Fã. Eu fui trabalhar com ele e ali eu aprendi a primeira grande virada da minha vida, que em poucos dias que eu estava na clínica dele, eu lembro que o pessoal da Band foi gravar um especial de final de ano. E aí chegou uma câmera como essa, na época aquelas câmeras grandes, chegaram lá o pessoal levando cabo e eu era do marketing ali da clínica, achava que eu só ia lidar com médicos. O Osmar, eu via ele de longe como um grande exemplo. Chegou esse pessoal com a câmera e na hora que ligou, eu vi que o ser humano é capaz de virar uma chavinha. Eu achava que isso não existia. E aquilo me impactou de um jeito como se fosse uma criança vendo um avião passar pela primeira vez, vendo alguma coisa inédita. Eu vi que o ser humano é capaz de virar uma chave da comunicação. E aí eu lembro certinho, na hora que o pessoal falou, Osmar, gravando, Osmar era um sujeito doce, de fala baixa, sempre muito calmo. Na hora que virou a câmera, olá pessoal da TV Band, seja muito bem-vindo. Ele se transformou, virou um comunicador. E eu vi aquilo acontecer, e quando a gente vê, a gente não consegue desver. Eu vi aquilo e falei, cara, talvez era isso que eu estava buscando a vida inteira, saber que existe uma maneira de a gente virar essa chave. E aí, fiz ali o estágio na clínica dele, a clínica começou a ficar muito boa, então no início atendimos, por exemplo, 2.000 pacientes, passou para 6.000 em praticamente um ano, dobrou o espaço, fomos para outro lugar, o marketing bombando, acabei continuando lá, até que fui morar fora do país, uma época, conheci um brasileiro lá que estudava com uma ex que eu tinha, e esse brasileiro voltou para o Brasil uma vez e me ligou, falou, cara, tem uma oportunidade de trabalho para você. Estamos iniciando um projeto aqui com o maior expert em venda de curso online do Brasil, que na época que era o Conrado Adolfo. Ele tem uma sócia, seria para cuidar do marketing dela. E o Conrado estava começando a fazer o eBelieve e a montar um time. Então eu só tinha trabalhado até então com marketing para médicos e as coisas acontecendo. Já tinha muito médico em consultoria naquela época, 2012, já com muitos clientes que me possibilitavam viajar. Quando eu entro para trabalhar com o Conrado, talvez ali nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, ele lança um curso online e consegue fazer 6 em 7 em questão de minutos e consegue bater 7 dígitos em um dia. E ali, no início de 2013, eu vi que tinha uma segunda chave que eu poderia virar. Um negócio chamado venda online. Em menos de 6 meses eu ali vivenciando aquele ecossistema de curso online, eu lancei meu primeiro curso online, que se chamava Médico Celebridade. E se chama até hoje. E o médico, desde então eu vivo disso. Saí desses 2 empregos, só que eu sempre falo, a minha trajetória começou tendo como mestres um bom comunicador e depois um bom vendedor. Na hora que juntou isso aí, é como aquele filme Revolver, que é do Guy Ritchie, que o sujeito está preso entre 2 celas. E os dois
outros presos da cela direita e da esquerda, eles comunicam por um livro, que tem que passar pela cela dele. Um é um grande vigarista e o outro é um grande jogador de xadrez. Ele fala que eu consegui mapear as duas valências que eu preciso para conseguir qualquer coisa. Então, minha trajetória começou primeiro com 2 grandes mestres, um que me ensinou a comunicar e outro vender. Desde então, eu tenho meus cursos online, são mais de 13 mil alunos, hoje mentorados, eventos, a gente tem um ecossistema todo criado para marketing, para médico, que hoje já passou a ser negócio para médico, e hoje a gente tem solução tecnológica, muita coisa. Essa é a história. Demais, demais. A gente começou já foi de 0 a 100 rapidinho, né? E eu acho que tem 2 pontos aqui que você trouxe que me chamam bastante atenção. Número 1 é o papel do mentor, né? E o papel do mentor muitas vezes ele nem está preparado para isso. Muitas vezes ele não está nem pensando em te mentorar. Mas a mentoria está acontecendo no dia a dia, né? Você ter cabeça de aprendiz, você ter cabeça curiosa, faz com que você absorva e canalize aquilo da melhor forma. E tem um ponto aqui que eu como funcionário de uma empresa, mas eu sempre me posicionei como empreendedor. Eu nunca me vi como funcionário dentro da empresa. E quando eu ouço essa sua trajetória, eu percebo claramente que a sua cabeça não era de um funcionário. Você sim estava desempenhando o seu papel, você sim estava dando o seu melhor, aprendendo, errando e se desenvolvendo, mas a sua cabeça era de um empreendedor. E muita gente esquece que dentro de uma empresa você também pode empreender. É diferente do que muita gente entra que, sei lá, 9 horas está lá dentro, 6 horas caiu a caneta e na cabeça dele ele fez o seu papel quando na verdade isso se excede, né? E eu queria entender assim como é a sua cabeça empreendedora de fato, porque a gente está conversando com vários empreendedores que muitas vezes eles estão com dificuldade ou até mesmo eles não têm o conhecimento que a gente tem, mas você se desenvolveu. Curiosamente, você é um cara que estudou marketing, você tinha um fundamento. Você era um cara mais estudado, mas você foi se desenvolvendo. Você tinha um comunicador, você tinha um vendedor. E como foi esse desenvolvimento para você, hoje dono de um ecossistema? Como funcionou isso na sua trajetória? O que você falou, eu concordo. Eu acredito que não é sobre posição, é sobre atitude, ou sobre observação. Eu sempre falo que se eu trabalhasse em um restaurante como garçom, muito provavelmente depois de 6 meses eu teria um restaurante. Só que as pessoas elas sempre elas dão a mesma resposta para a pergunta. Isso é uma coisa que eu me questiono sempre. Geralmente a pessoa ela pensa assim: poxa, então o Vitor falou que se ele trabalhasse num restaurante, em 6 meses ele seria o dono de um outro restaurante. Na cabeça delas não funciona assim, porque elas estão dando a mesma resposta para a pergunta. A pergunta é a mesma, só que elas estão dando sempre a mesma resposta. A resposta dela é: se eu estou como garçom no restaurante, não tem como eu ter o restaurante porque eu não vou ter recurso. Ele não se coloca como alguém que pode gerar esse recurso de uma outra maneira. Eu entender o jogo, então eu posso dar várias respostas para essa mesma pergunta. O que todo mundo dá a resposta, eu não tenho dinheiro para abrir. A resposta que eu daria é: se eu entender toda a operação, e aí eu sou inteligente o suficiente para entender uma operação de um restaurante. Se eu entender toda a operação, então como que ele lida com o fornecedor, como é que fica estoque dentro do restaurante, como é que funciona a cozinha, como é que faz a sobra, Você tem que ser curioso, você tem que ser proativo, que cada vez mais as pessoas vão liberar esse acesso de coisas que eram antes restritas, porque você está gerando valor para eles, então eles vão te liberar muitas chaves ali. Com essas chaves, em pouco tempo, você consegue mapear o sistema. Se você não conseguir gerar recurso ali, porque as pessoas não têm, você pode convencer alguém a gerar esse recurso. Você pode convencer desde alguém, uma instituição. Então, dá para você gerar recursos. As pessoas não se veem como geradores de recursos. Elas simplesmente acham que elas têm ou não têm. Então, a minha cabeça hoje ela é muito assim. Em qualquer situação que você tiver, você consegue mapear um sistema. A gente está numa sala aqui que grava podcast. Muito provavelmente, se eu estivesse aqui, em pouco tempo eu teria a minha. Porque hoje minha cabeça é: eu vou empreender em alguma coisa. E se eu não tenho esse recurso, algum cunhado vai entrar de sócio comigo, alguém vai fazer sociedade comigo, porque eu entendo o jogo. As pessoas têm que se preocupar em entender o jogo, acessar essas chaves do jogo. Mas para acessar essas chaves, independente da posição que ela está, ela tem que gerar muito ganho para os donos daquela empresa ou para os chefes dela, para que eles deem esse acesso. E eles não veem isso. Eles não geram valor, aquilo que a gente sempre falou. Eles não geram valor, logo eles não têm acesso às coisas.
E aí esse jogo é um jogo que ele vai ficar infinitamente correndo atrás do rabo, por não primeiro gerar valor, para depois ter acesso ao jogo, para dominar e depois eu criar. Então minha cabeça é muito essa hoje. Qualquer ecossistema que eu entro, eu tento identificar quais são as chaves centrais daquele sistema para mapear aquilo lá, falar, entendi como que joga. Aí eu não vou dar a mesma resposta para a mesma pergunta, porque a resposta sempre é como faz, ai, não vai dar certo por conta disso. Não, hoje eu busco quem faz. Entendeu? Quem faz? Eu dou essa resposta. Então alguém sabe fazer isso aqui e está disposto a eu pagar um recurso para ele fazer. Então minha cabeça é muito essa. E você claramente é um resolvedor de problema, né? Então essa mentalidade de hackear o sistema, hackear o processo, te coloca sempre numa posição à frente, porque você não está limitado ao papel que foi destinado a você. Você está focado e muito obstinado a dar resultado, resolver um problema. Bom, acho que como trajetória já temos muita riqueza aqui e eu quero entender um pouquinho, como a gente fala muito de confiança aqui, talvez você trabalhe com o nicho que é o maior símbolo de confiança para as pessoas. Tem mesmo. Certo? Por que o médico tem essa autoridade? Porque assim, só de você ver um jaleco, você ver a postura e uma pessoa do outro lado da mesa, você já tem uma imagem, você já tem um respeito. Outro dia até estava conversando com um empreendedor, eu fiz uma brincadeira, eu falei, se você vê um médico e um mecânico, um do lado do outro, os dois, o que ele falar para você, você vai fazer, provavelmente. Tem gente com mais disciplina, outros com menos. Mas você tem uma imagem, outro você tem outra imagem. Queria saber, você que tem profundidade nesse universo, por que o médico tem essa autoridade e gera essa confiança nas pessoas? São alguns fatores. Capital social, ele existe ainda para o médico. Então, desde pequeno a gente ouve que médico... A gente tem que ouvir o médico, a gente tem que fazer o que o médico fala, que médico é rico, que médico é sempre ocupado. Ou seja, existem as pechas. E que as pessoas geralmente elas não questionam isso. A gente vai crescer hoje, eu lido com o público médico. E eu consigo ver as mazelas que tem também no público médico. O salário do médico cada vez caindo mais, se igualando a algumas outras áreas, só que ainda existe um capital social ali que fala que o médico se senta ali um sujeito que é médico e um outro que empreende e que talvez ganhe 10 vezes mais que ele, só que a mãe da menina vai falar, não, acho que você deveria casar com um médico. Então tem esse capital social porque já é uma pecha que tem. Agora, para mim a grande questão é porque a ultra especialização. As pessoas elas dão pitaco em tudo. Dá pitaco no futebol, dá pitaco em marketing, em vendas, e muita coisa que ela acha que ela sabe fazer, porque é uma coisa que teoricamente ela acredita que tem menos ciência. Quanto mais ciência tem ou mais especialização, igual a questão de um mecânico, é uma especialização. Eu não sei falar nada sobre um carro, eu não sei dar opinião nenhuma. Só que as pessoas têm uma miopia, elas acham que elas conseguem dar opinião em marketing, em vendas ou qualquer outra coisa que marketing que seja social. É batido, né? Marketing é batido. É só fazer um Instagram e dançar e fazer marketing. Então o médico tem isso, é porque ele é ultra especialista. Querendo ou não, também ele lida com coisas muito sensíveis. Né? Mas é porque para a questão da ultra especialização. Médico, de longe, de todas as profissões que eu conheço, é a que mais se especializa, de longe. Não é porque fica 6 anos numa faculdade de medicina, é porque é uma faculdade muito puxada, que ele dos 6 anos só começa. Por exemplo, minha esposa é cirurgiã. 6 anos de medicina, fez 6 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de aparelho digestivo, 2 anos de endoscopia. Nós estamos falando aí de 12 anos de especialização. Que profissional hoje, tirando o acadêmico teórico, que vai viver a vida ali teórica dentro de uma universidade, que está no campo de especialização e estuda 12 anos com algo que é de ponta. Eu não consigo enxergar outras profissões que fazem isso. Então o médico tem isso. Hoje os médicos que são alunos nossos, o último evento que a gente fez agora para 350 médicos, tinha sujeito ali que só de especializações e pós-graduações da medicina ou até residências, a pessoa já passou 18, 20 anos se ultra especializando com robô, com técnicas, vai lá para a Holanda para aprender. Então são coisas que, se eu pegar um ser humano na rua, é o que eu sempre falo. Quando eu faço meus cursos online, eu faço uns exercícios que eu falo, vamos fechar o olho. Eu acabei de... Imagina que você está na sala da sua casa. O Vitor acabou de chegar na sala da sua casa. E ele pegou na sua mão e falou, vamos dar uma volta.
Nós descemos o elevador do seu prédio, o porteiro deu um oi pra gente, a gente abriu o portão. Demos o primeiro passo de alguém com um cachorro passeando. Nós vamos parar essa pessoa. E nós vamos perguntar pra ela se ela sabe fazer a cirurgia de glaucoma que você sabe. Provavelmente ela não sabe. Aí nós vamos parar agora as pessoas do quarteirão inteiro. Elas vão saber. Nós vamos parar, quiçá do bairro inteiro não vão saber, quiçá da cidade inteira não vão saber. Por quê? Porque dentro da medicina existem 3, 4 mil coisas que são de ponta e que um médico sabe fazer uma, mas não sabe fazer outra. Então são coisas que, dependendo do grau, se ele não fosse apenas o generalista que aprendeu o basal da faculdade, é uma coisa muito de ponta que nem o médico sabe fazer. Por exemplo, minha esposa que faz a endoscopia ou a cirurgia do aparelho digestivo, ela não sabe nada praticamente sobre cirurgia venosa, cirurgia cardíaca, sobre cirurgia ortopédica. Ela não sabe nem o que usar. Então são coisas muito ultra especializadas. E talvez nessa ultra especialização mora a referência ou a autoridade. Isso me lembrou o livro Outlier, né? Quando a gente fala... Você falou de 12 anos de estudo, né? Todos os exemplos que trazem no livro horas de prática, né? Das 10 mil horas. E também me lembrou a teoria do distanciamento de poder, né? A gente, o brasileiro, também tem muito isso. Provavelmente você vai saber falar melhor do que eu como isso. Qual é a percepção de valor fora? Mas aqui, todo símbolo de autoridade, ele tem um respeito por trás, né? Uma coisa muito... cultural, sociológico a coisa. E eu acho que explica bastante o que você está colocando. Você bateu num ponto que eu acho que ele dá gancho para outra pergunta, que é: ele é um ultra especialista, um expert, mas ele é um empreendedor? Ele é um cara de negócio, ele é um empresário, ele é um storyteller? Porque eu acho que é aí que você entra com muita força e quem pode estruturar o cara de sair de um mediano por um cara high potential, né? Total. O que eu vejo, o médico, ele é um reflexo da população média em geral. A população média em geral não é empreendedora, não está preparada para gerir, não está preparada para vender, não está preparada para nada. Está preparada para executar uma função. Então, na sua maioria, os médicos são operacionais. São mais uma peça no tabuleiro que um dia podem ser substituídos em algumas áreas da medicina por qualquer robô, inteligência artificial, porque são operacionais. Só que a questão médica é que ainda ser operacional na área da medicina te gera uma renda maior do que em algumas outras áreas. Está cada vez menor, a gente em 9 anos vai caminhar para 1 milhão de médicos, e aí os caras falam que vão virar o efeito Uber na medicina. Vamos ver. Então a gente saiu de 200 mil médicos para quase 600 em 20 anos. Então é uma coisa assim, astronômica. Só que ainda vale a pena ser operacional. Então eles são operacionais assim como são os sujeitos de qualquer área. Os poucos que se preparam e já tem aquela veia mais empreendedora e se dão muito bem. A medicina é o melhor para mim de longe. Dentre as coisas que a faculdade pode formar, de qualquer faculdade, até as que você pode achar que é de empreender, que estão mais ligadas com o empreendedorismo, como a administração, a medicina é de longe a área que, se o sujeito tiver o mínimo de empreendedorismo na veia dele, ele vai enriquecer. Porque aqui é a mais valiosa no mercado aí de especulação de startup, a área da saúde. É a que mais tem carência. É a que mais precisa de um nível de especialização muito grande para você desenvolver algo. Então, os poucos que empreendem, não é que eles ganham dinheiro. Eles fazem impérios. Os poucos que sabem empreender. Então, eu vejo dessa maneira. O médico não é um empreendedor porque ele é um reflexo de qualquer outra área. Tem mais médico trabalhando nas prefeituras e para o Estado do que com um consultório aberto. Tem mais médico trabalhando para plano de saúde do que na própria clínica. Por quê? Porque uma vez eu até recebi um amigo que é da Eslovênia, ele veio para o Brasil. E a gente conversando, na época, um pouco antes da pandemia, e a gente estava num grupo de amigos. E aí alguém perguntou: Vitor, qual é o teu negócio? Eu falei, perguntou: sua esposa é o quê? Aí eu falei: médica. Nossa, médica? Não, então você tá rico ganhando dinheiro. Aí esse meu amigo esloveno que já conhecia a situação falou: cara, ela que tem que falar que tá rica, porque ela é casada com um empresário. Nunca alguém que presta serviço vai ganhar mais dinheiro que empresário. Se o empresário que tem uma empresa média vai ganhar muito mais dinheiro que alguém que presta serviço em qualquer área, inclusive na área médica. Entendeu? Então, o médico, ele ganha dinheiro no operacional, ganha cada vez menos, mas o que empreende um pouquinho, ele voa, não tem como. Isso que você colocou, eu concordo 100%, né? E quando você domina, né, todas essas camadas do empreendedorismo, você sobe o nível, né? De fato, você sai de um especialista, de um operacional, para algo que você olha
Você sai da árvore e vai para a floresta, né? E eu queria entender o movimento dentro do mercado como um todo é de cada vez mais as pessoas se afastarem de marcas e elas se aproximarem mais de pessoas. Total. Então, isso é uma realidade. É relativamente óbvio isso, mas quem está às vezes empreendendo, está no dia a dia, não percebe isso. E eu tenho 2 cases dentro de casa da Polishop, um é o João Apolinário, o outro é o Léo Arruda, que é de uma investida do João, que são caras que desenvolveram o seu marketing pessoal, são caras que construíram uma marca pessoal tão grande ou maiores que a sua própria marca. E a consequência disso é um crescimento das duas coisas, né? Então, o ecossistema da marca pessoal cresce e a marca, que é a empresa, no caso do Polishop ou Decor Colors, crescendo também. Eles se tornando canais de aquisição, eles se tornando canais de relacionamento, eles se tornando canais de venda. E quando eu olho para o médico que toma, assim, entende isso tudo, eleva seu nível de consciência, ele tem potencial da mesma coisa. Se ele construir valor, se ele gerar essa confiança, que ele já é autoridade, já é um símbolo, mas isso não é suficiente para ele ser um cara de negócio, né? Eu queria entender qual é o efeito disso tudo. A partir do momento que esse cara absorve, e você é um cara que dá a mão para ele, né? Pega pela mão para levar para ali. E como você falou, o cara constrói um império, mas como construir tudo isso? Maravilha. Qual é o ponto de partida de tudo isso? Qual é a maior marca da história da humanidade? Jesus. Eu falarei que Jesus é a personificação dessa marca. Talvez a Igreja Católica ou as igrejas cristãs. E Jesus personifica todas essas igrejas cristãs em uma figura. Qual que é a marca hoje mais falada, não quer dizer que é a maior, mas mais falada atualmente no bus? Tesla. Tesla, Apple, alguma dessas duas, provavelmente. Mas Tesla está gerando muito buzz. Perfeito. Tem uma personificação? Sim. Elon Musk. Então você tem na figura do Elon ali uma personificação. Então você está falando que a marca mais falada da história da humanidade tem uma personificação em algo. Você tem ali um símbolo que também é uma pessoa, só que essa é mística e transcendental. E você tem também ali, no mundo hoje, essa pessoa. E há alguns anos atrás, qual que era a mais falada e ainda continua? É Apple. E tem esse símbolo? Tem. A gente tem. Aí você tem um Facebook, você tem esse símbolo? Tem. Você tem o Walt Disney, que talvez seja a marca dos magos aí, a mais famosa de todos, a lúdica. Você tem ele. Se você pegar toda, Henry Ford, toda grande marca ela tem um grande símbolo humano por trás. Porque isso é a tangibilização, a personificação daquela marca. Então isso sempre teve, na minha visão. Então todas as grandes marcas têm, elas deixam rastro. O que está acontecendo é um fenômeno de... Pela dinâmica social de hoje, a gente já percebeu, e a gente demorou para perceber, que já tinham rastros que isso acontecia. Então isso já está acontecendo há 2000 anos. Não é de agora, né? É uma realidade há muito tempo. Né? Só que hoje a dinâmica social, pela todo o advento aí de mídia social, qualquer outra coisa, as pessoas estão agora tendo acesso a esses donos de pequenas empresas também. E aí virou esse fenômeno. As pessoas, até eu estava vendo um podcast esses dias que estava o dono da CIMED falando isso. Falou, o brasileiro compra de quem põe a cara. E ponto. E ele demorou para entender isso. Só que vai ter gente que vai estar ouvindo isso aqui daqui 10 anos e ainda não entendeu. Todo o rastro tá aí há 2000 anos. O rastro depois, há 50 anos, o Walt Disney fez. Aí há 20 anos, o Steve Jobs fez. As pessoas estão deixando pista o tempo todo. Mas a gente não está seguindo a pista certa. E agora começou a ficar óbvio. Mas mesmo assim tem gente que não acredita nisso. Tem gente que vai... Aí onde você me perguntou onde começar? Onde começar quando você entender que que não basta eu contratar uma empresa de marketing para fazer mais meu marketing. Banco de imagens, vídeos de banco de imagem, qualquer coisa que não seja verdade, já não tem mais espaço. Então, aqui a gente falando especificamente desse público médico, não sei se foi essa pergunta, mas vou usar ele, mas dá para ser um geral. Para mim vale para qualquer mercado, porque a necessidade da personificação ela se aplica a qualquer negócio, mas traz a profundidade do universo médico, para mim, ilustra muito bem para qualquer mercado.
Maravilha. Então, o médico, por onde que ele vai começar? Antes, eu recebia muito e-mail, WhatsApp, que eu já estou nessa história desde 2013 com um curso online. Foi o primeiro curso para médico. Mais uma vez, 13 mil alunos, então a gente recebe comunicação. Então, antes era uma coisa muito assim, eu vou começar, o que você achou do meu logo? E o meu slogan? Eu estou com esses slogans aqui, meu site. Hoje, até eu estava no camarim ontem, subiu lá um pessoal do curso que queria dar um presente pra gente. E uma falou, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Eu falei, o quê? Meu Instagram tá doutora ponto, aí ela falou o nome Rafaela alguma coisa. Você acha que eu tenho que trocar o doutora ponto Rafaela pelo... Eu falei, cara, faz quanto tempo você tá nessa? Ah, faz uns 3 meses que eu tô travado pensando. Falei, você tá olhando pra coisa errada. Quase que eu falei, se é ponto, se não é, se tem vírgula, se tem... Ninguém tá mais nem aí com isso. Deixa eu ver, quantos vídeos você tem falando? O que você tá gerando ali, né? Pra tua comunidade? Nada. Aí você vai ver banco de imagem. Então, hoje em dia não dá mais para começar no mercado pensando naquilo que era tradicional. Logo, slogan. Isso aí é para empresa grande que precisa fazer ali um portfólio de marca gigante. Você tem que começar falando. E falando o quê? O que eu sei. Mas aí, onde que entra a ciência? Para eu ter sucesso hoje, para eu começar nesse mercado, é uma coisa que eu repito no evento. Quem fala como médico atrai médico. Quem fala como paciente atrai paciente. O maior arsenal que você tem, que eu ensino eles fazendo para começar, é... Você tem a rotina, o jornal da rotina do teu público. Eu fui para os Estados Unidos no evento do Russell Brunson, que é o maior, né, de marketing digital do mundo, de pessoas que lançam curso. Então fui lá ver o evento dele. Durante 3 dias, assistindo as palestras, eu vi que os americanos eles estão muito à frente da gente e 2 coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas, todos eles trabalham esse ecossistema com coisas físicas e colecionáveis, porque isso gera uma profundidade no seu cliente de marca. Então, todos eles, pequeno ou grande, ele tem ali naquele mês a camisa com a frase do movimento, ele tem a caneca, ele tem os selos que lá o americano coleciona muito, os selos colecionáveis, ele tem eles usam também muito, como é que chama? Broche. Tem o broche colecionável, então tudo que eles podem fazer, porque eles repetiram no evento muito isso. O dia que você entende que as pessoas gostam de possuir coisas, você pluga a tua marca em qualquer coisa que pode ser possuível. E as pessoas vão querer aquilo, elas passam a dar valor àquilo, porque elas querem ter dentro de casa. Só que tem uma segunda coisa que eles falaram lá que ficou na minha cabeça. Ninguém começa um trabalho de marketing sem criar um jornal, eles chamavam Routine Journal, né? Sem criar o jornal da rotina do cliente. Então era assim, o exercício, e eles são doidos por isso. Da 7h15 da manhã, o meu público, e eles dividem o público em vários arquétipos. Eu tenho o público principal esse, são 5, 6 pessoas diferentes, como suas personas. Essa daqui, 7h15 ela acorda. Primeira coisa que ela faz, ela não escova o dente, porque desde pequena ela vai lá e bebe um leite e come um cereal. Quando ela come o cereal, ela tem costume de ligar a TV e colocar num canal infantil no mudo. Ela não tá vendo nada, só tá vendo um desenho passar e ela tá comendo aquele cereal. A primeira coisa que ela faz depois é colocar roupa de academia. Quando ela coloca a roupa de academia, geralmente ela escolhe a meia, ela usa a mesma 3 vezes por semana, ela escolhe isso. Depois ela vai no banheiro escovar o dente. Quando ela vai escovar o dente, é a hora que ela pega o AirPod dela, coloca no ouvido e vai lá naquela playlist que ela gosta da manhã. Antes de sair de casa, ela coloca pro gato dela ali a ração. Quando ela sai, ela passa... Eles escrevem num detalhe aquilo, porque eles hackearam o sistema. Na hora de eu gravar conteúdo, é só eu ter aquele jornal gigante que eu pesco pedaços daquilo lá. Hoje eu vou trazer esse viés aqui no conteúdo. Então, a todo momento, eles hackearam o sistema, quando eu digo, eles entenderam que quanto mais propriedade eu falo sobre a vida de alguém, mais ela entende que eu tenho a solução ou que eu sou amigo dela. Então, qualquer posicionamento que a gente quer fazer, a gente tem que ser um dominador da rotina das pessoas. Um dominador da vivência deles, os problemas da caoticidade, até das frustrações e alegria que ele tem naqueles micro pedaços de dia. E eles entendem muito isso. Então, hoje, quando eu chego para o médico, eu falo, a primeira coisa, você vai colocar a cara, você vai falar como paciente, você precisa ter uma clareza de tudo que aquela pessoa vivencia, como se você fosse um mosquito na casa dela. Então, minha questão eu gosto de começar por aí. A gente tem um entendimento profundo de uma rotina de quem compra de mim. Bom demais. Puta aula. Você fez eu lembrar 2 coisas interessantes. Quando a gente falou de Apple e de Tesla, né? Eu estava lendo hoje uma matéria
que eu acho que tem bastante conexão com o que você está falando, porque tudo que você descreveu para mim é escutativa e observação. E as pessoas esquecem que a venda ela não acontece com a boca. Tá. Ela acontece com o ouvido. Ela acontece com você entender. Você ter um nível de intimidade com o seu cliente, o seu paciente, muito alta. E aí, falando primeiro a matéria do Elon Musk, que todo mundo fantasia, né? Que ele é o cara que ele bota tudo no Twitter, que agora é X, não sei o quê, mas ele usa isso como escutativa. Ele coloca coisas para as pessoas devolverem para ele com algum posicionamento. Então não tem uma intencionalidade naquilo que ele está falando, que está fazendo. A palavra muda o jogo. É absurdo isso. E tem uma outra coisa que eu li uma matéria esses dias, que era um experimento social. As pessoas iam para a rua, nos Estados Unidos, e olhavam para todo mundo que estava usando um celular da Apple. E aí eles faziam só 2 perguntas para as pessoas. Você segue a Apple? Sim, não. Você seguiria o Steve Jobs? Mais de 80% seguiria o Steve Jobs e menos de 50% seguiam a Apple. Então, essa força da personificação porque assim, transcende a marca isso, né? E eu acho que quando você trouxe esse racional da rotina da pessoa, é o que eu falo muito do poder da influência. Porque existem 2 motivos que as pessoas seguem as pessoas e, curiosamente, o médico talvez tenha as 2. Uma é proximidade, que é relação de amizade, praticamente, e especialidade. Então, as pessoas veem em você um solucionador de algum problema delas. Isso traz um gancho, porque aqui, assim, a minha escola é de construção de valor e desejo. Eu sempre olho para como que eu dou sentido para aquilo na vida da pessoa, a ponto dela nem considerar comprar em outro lugar. Ela até não pode comprar aquilo, talvez, naquele momento. Eu trabalho com uma marca que ela não é acessível a todo mundo. E o médico provavelmente não é acessível a todo mundo. Mas ele, muito provavelmente, ele precisa ser desejado e ser entendido como a referência. Como hoje você vê esse storytelling sendo construído por médicos, seja quem faz bem, seja quem faz mal, a ponto de o cara ser um objeto de desejo. Como que é construído tudo isso? Você deu vários indícios de como começar, mas tá bom, na prática. Na prática, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para se destacar desse meio. Eu vou sempre pelo conceito do share of mind. Então, se a gente pegar o conceito de marketing de share of mind, eu sei que o cérebro humano ele pode ser dividido em várias caixinhas, é como se fosse arquivos ali, um grande diretório de arquivos, que eu falo carro. Aí, na cabeça da pessoa, ela consegue arquivar tudo que é marca de carro. Agora, carro esportivo, aí a caixinha já muda. Agora, carro premium, já vai mudando, e assim por diante. Carro econômico, já vai mudando. Então, a gente, para a sobrevivência, para o cérebro humano conseguir ter uma rapidez em sinapse, o share of mind tá aí, a gente consegue selecionar nessas caixinhas, aí alguém vai ser top of mind, vai estar sempre em primeiro lugar quando a gente pergunta. Eu parto desse princípio, que para eu começar, eu tenho que parar de estar na mesma caixinha que está todo mundo. Eu tenho que criar uma caixinha nova. Como assim? Existe uma caixinha na cabeça de todo mundo que chama médico. Se eu falar, me cita um médico, você vai lembrar de alguns que você conhece, vai falar. Aí a caixinha diferente é quando eu falo, me cita dermatologista. Essa caixinha ela diminui de tamanho, você vai citar uns 3 ou 4. Você pode citar uns 10, vai depender do teu contexto ali. Mas você está colocando na mesma caixinha. Enquanto eu estiver brigando para estar na mesma caixinha que todo mundo, eu tô no share of mind. Então, eu tô sendo citado, mas junto com outros. Talvez eu não vou ser top of mind. Então, eu preciso criar uma caixinha nova. Então, você me fala assim, tá, vamos pegar aqui um exemplo. Tem um aluno nosso que fez isso muito bem. Eu tenho vários agora de várias áreas, mas ele foi um grande primeiro case. Tem a caixinha de médico, tem as referências. Ele tem a caixinha chamada neurologista. A pessoa tinha outras referências. Ele criou uma caixinha nova. Ele entendeu que se ele tem uma grande demanda na medicina, é isso que eu ensino eles fazerem, eu falo,
para de se enxergar como um médico e para de se enxergar como um especialista. Isso está matando a tua carreira. Você se enxergar como neurologista, otorrino, cirurgião plástico, você vai ser o maior especialista em algum problema que o paciente tem. Então, por exemplo, o Dr. Saulo, quando ele foi o primeiro, em 2015, a falar, eu sou um tonturólogo, sou o primeiro especialista em tontura e distúrbios vestibulares no Brasil. E se ele tivesse na caixinha de neurologista, a gente tem... E quando você está numa caixinha, no Share of Mind, você tem uma base de comparação. Então, quanto custa uma consulta com um neurologista? R$500, que São Paulo R$1.200, talvez. Se for um muito bom. A partir do momento que ele criou uma caixinha nova na cabeça das pessoas, eu sou um tonturólogo. É como se fosse uma profissão nova. Na neurologia existem mais de 80 tipos diferentes de demandas macro, fora as micro, que aí a gente vai para umas 500. Diferente, eu vou me apossar de uma delas, que é distúrbio vestibular, tontura. 30% da população tem algum distúrbio vestibular, então tem muita demanda. Ele criou uma caixinha nova, sou tonturólogo, sou o doutor tontura. Passou alguns anos, você vai ver que é um neurologista, se não ou mais, está no top 3 no Brasil, que tem consulta mais cara, praticamente uns R$3.000 hoje. Tem fila de 4, 5 meses. É um sujeito que fatura no consultório dele. A gente fala múltiplos 6 dígitos, eu estou falando aí de praticamente R$500 mil todo mês, porque ele criou uma caixinha nova. E é isso que eu tento fazer com os meus alunos. Primeiro a gente vê se tem uma possibilidade de a gente criar uma caixinha nova. Por quê? Se as pessoas perdem base de comparação, elas já não conseguem precificar. Logo eu consigo cobrar o que eu quero. Se elas me enxergam como ultra especialista em algo, elas fazem fila para resolver. Porque talvez você tenha tontura há 10 anos. Isso já foi em tudo que é médico. Só que agora, na hora que você ouve falar que tem um médico que está ultra especializado naquilo, que ele sabe tudo sobre aquilo, e você começa a ver depoimento sobre aquilo, e você nunca teve referência naquilo, no primeiro momento a única coisa que vem na cabeça é: agora sim eu vou conseguir resolver isso. Aí eu procurei a vida inteira, eu busquei isso, e agora eu vi uma luz no fim do túnel. E ele hackeou o sistema, assim como vários outros que a gente já ajudou a fazer. Só que tem algumas áreas que é difícil você criar caixinhas. Por exemplo, se eu estou indo para uma área cirúrgica, eu posso me ultra especializar em algo, que a gente já viu que deu muito certo. Médico ultra especializar em uma cirurgia, a garantia é que se ele fizer um marketing coerente com aquilo, ele vai se destacar, vai cobrar muito mais caro e vai ter fila. Mas cirurgia é uma coisa muito protocolar. O que a gente fala? Se você não consegue criar uma caixinha nova, você precisa ter uma segunda coisa que faz todo mundo se cobrar mais caro, ter fila e enriquecer, que é a autoralidade. Por exemplo, eu quando lancei um curso, que foi em 2013 o Médico Celebridade, se eu lançasse um curso avançado de marketing médico, isso não soa como autoralidade. Isso soa como alguém que vai propagar uma teorias de marketing que já existem. Eu, em 2013, quando fui lançar o Médico Celebridade, ele era baseado em 5 pilares. Esses 5 pilares tinha metodologia coerente entre eles, e eu criei minha primeira obra, que era o Médico Celebridade. Uma obra registrada, uma obra que eu comecei a falar sobre aquilo, e as pessoas perderam a referência. Eu quero fazer um curso de marketing, então custa quanto? O método Médico Celebridade ninguém mais dá, só o Vitor. Então a primeira coisa que eu instigo quem quer começar na prática é a gente também começar a trabalhar a autoralidade dela. Onde a gente consegue encontrar a tua autoralidade. Então a gente vai se posicionar numa caixinha nova e com autoralidade. Quando ele consegue, 6 meses ou 1 ano, criar um marketing coerente com algo autoral e também um novo mercado que ele abre, não tem como. Ele enriquece. Por isso que eu brigo muito. Eu falo, porque o médico, a primeira coisa que ele tem que pensar é criar um protocolo de atendimento. Eu sempre falo para eles o seguinte: você vai atender insônia. O que o médico faz? O tirador de pedido. O paciente chega no consultório, tem insônia. Conversa meia hora, faz a anamnese, vê o que o paciente tem. Tá aqui a sua prescrição. Vai lá, enriqueci uma farmácia, enriqueci a indústria farmacêutica. Tchau, só não enriqueci o médico. Agora eu vou virar pelo paciente pela primeira vez na vida e falar: olha, você já ouviu falar do método, que eu vou falar um nome qualquer, Sono Bom. Então não é um nome bom, mas é o que vem na cabeça. Eu sou o criador do método Sono Bom. Rafael, você me permite apresentar? Permito. Eu vou pegar uma folha e vou ficar meia hora te apresentando passo por passo. Rafael, é o seguinte, eu vou te dar um remédio agora igual todo médico faz. A probabilidade é que em 3 semanas você está dormindo melhor. Só que quando dessa 3ª semana, eu já quero te começar a outra fase, que é desmamar de remédio. Então eu vou ter uma consulta aqui na 3ª semana, que é para eu começar a diminuir ele aos poucos, porque eu não quero te deixar dependente. Você já tem algum amigo que toma remédio todo dia antes de dormir durante 10 anos seguidos? Você vai pensar, tem. Então vou usar exemplos. Maravilha. Então eu vou te dar um remédio agora para você dormir essas próximas semanas, que eu vi que tá pegando o bicho, e eu já vou começar o desmame, porque se eu não fizer isso rápido, você vai depender a vida inteira. Quando chegar aqui no mês 2,
pelo um pouco de conversa que eu tive com você, nós vamos entrar com a nossa TCC, nossa terapia cognitiva comportamental, que a gente tem uma profissional aqui, ela vai fazer 2 encontros com você. Por quê? Eu vou entender tua dinâmica e vou te trazer elementos necessários, gatilhos necessários para você dormir por conta própria. Paralelo a isso, pela dinâmica que eu vi social sua, entra a consulta da nossa nutricionista no mês 3, porque cognitivamente, se eu tentar mudar a tua dieta, teu sono, começar com gatilhos para você ter algumas maneiras de dormir mais cedo. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. No 3º mês, nós vamos começar a trabalhar com os gatilhos de dieta para você ter um sono muito mais leve. E no 4º e último mês, você tem um problema crônico de ansiedade que eu vou tratar também. Esses 4 pilares fazem parte do meu programa Sono Bom. Só que assim, diferente de uma consulta médica, você viu que aqui é composto de 8 consultas com 4 profissionais diferentes, que tem também a questão medicamentosa. E você pode até se perguntar, mas minha prima é nutricionista, então eu quero fechar, mas sem a consulta de nutricionista dela. Não, a nossa nutricionista, a gente criou um protocolo único, ela sabe lidar com pacientes que comem coisas que despertam gatilho para sono, coisa que sua prima não saberia. Tudo isso aqui vai te custar R$4.000 em 10 pagamentos de 400, que a gente passa aqui no cartão. A gente até tem aqui a gente consegue liberar um crédito para você fazer aqui. E podemos começar hoje? Ou seja, na hora que você ouve aqui, você fala, cara, eu já fui em 4 médicos, me deram remédio. Aqui alguém falou que vai fazer um projeto comigo. Então, eu começo com essas bases. Criação de autoralidade, criação de um bom protocolo para eu ganhar no ticket. Eu falo para esse médico, se você é meu aluno e está atendendo 10 pacientes por dia achando que você está bombando com a agenda lotada, você não entendeu nada do que eu estou falando. Eu quero que você atenda 4 pacientes, que você fique 1 hora com cada um, e que em vez de você ganhar R$500 de 10 atendimentos, que você fica o dia inteiro, estatisticamente, a gente vê que eles fecham entre 40% e 60% dos pacientes que sentam na frente deles. Os bons fecham 80%. Desses 4, 2 vão fechar teu protocolo de 5 mil. Eu estou falando que num dia você faturou 12 mil. Em um mês você está faturando 150. E antes você atendia 10 por dia para faturar 20. Em pouco tempo, eu faço esses profissionais saírem de 20, 30 mil para 150, 200, 100 mil. Os que entendem essas questões. Entendeu? Então, eu começo geralmente nessa seara. Vamos criar uma autoralidade, uma nova caixinha, um serviço de alto ticket. Aí depois a gente pluga o marketing para comunicar isso. Entendeu? Mas se eu ficar usando marketing, que é um canhão, se eu sei fazer bem feito, para ficar vendendo consultinha de R$500, para vender procedimentinho de botox, coisa avulsa, eu tô sendo muito anti-estratégico. Eu tô sendo apenas tático. E não é isso que eu quero. Não, perfeito. Eu vou decupar algumas coisas que você trouxe aqui, porque tem 2 pontos que eu acho que eles são fundamentais e são basais dentro do método que eu dissemino aqui muito para as pessoas. Você falou muito de posicionamento. Eu vou falar da Polishop, porque a Polishop ela é uma empresa conhecida no mercado. E quando você fala de colocar numa caixinha nova, é exatamente tudo que a gente fez a vida inteira dentro desse negócio, que é tirar do meio comum, e aí começa desde o nome do produto. Você falou o tonturólogo. Cara, eu não chamo panela de panela, eu chamo de Flavor Stone. Eu não chamo o liquidificador de liquidificador, eu chamo de Power Nutri Machine. Então, eu tiro do meio comum. E aí eu vou decupando tudo isso. Então, eu crio uma proposta de valor, eu crio um storytelling, eu não vendo produto. Tanto que assim, a gente não chama de liquidificador, porque liquidificador já tem um repertório crítico na cabeça das pessoas. Se eu colocar na prateleira de liquidificador, todo mundo já sabe que é um liquidificador. E o que é um Power Nutri Machine? Está em outro lugar. Todo mundo tem condição de pagar? Todo mundo pode comprar? Não sei, mas eu quero que todo mundo deseje aquilo ali. Então, quando você traz isso, por isso que eu repito, fundamento se aplica a qualquer coisa. Você só precisa saber absorver. Você trouxe um ponto aqui que eu tenho uma teoria que existem 3 jeitos de você inovar no seu negócio. Viver na prática. 1 é com produto. Putz, eu tenho um produto realmente que é inovador. Porque a inovação nas pessoas passa muito pela percepção errada de disrupção. E a inovação não é disrupção. Às vezes é você fazer melhor ou diferente aquilo que todo mundo já faz. Experiência. Então, a experiência pode ser um caminho, mas é o produto. Sim, o seu produto, o seu serviço, ele é disruptivo. Beleza. Isso é um caminho. 2, se você presta um serviço
diferente do que os outros. Cara, o que o Nubank trouxe de diferente que outros bancos não faziam já? Cara, ele só atendeu melhor o cliente, ele só ouviu mais e ele atacou problemas que as grandes instituições tinham. Cara, ele continua fornecendo crédito, cartão de crédito, conta corrente. Não tem nada de diferente. Mas ele disruptou no serviço. Putz, por que o Mercado Livre virou o que é? Ele entrega no dia para você. Não é? Outro dia, eu precisava comprar uma roupa de bebê. Chegou em 2 horas. Fala, caraca. É muito forte. E 3, que para mim ela se encaixa a todas as outras, que é a história que você está contando. Eu tenho um exemplo que ele é clássico da Polishop, que é... A gente vendia várias vezes. A gente vendia o mesmo produto do mercado. Mas a gente contava uma história que ninguém contava. Você já deve ter se deparado. Eu acho que na medicina com certeza deve existir isso. Cara, quem sabe sobre glaucoma? Quem sabe sobre, sei lá, qualquer dor específica? Cara, o médico sabe. Mas quem conta essa história? Porque o primeiro a contar também sai na frente de todo mundo. Várias vezes a gente só contou a história. A gente só construiu o valor de algo que ninguém falava. Isso se tornou inovador na cabeça das pessoas. Já existia já. Não sei se... Nem todo mundo sabe, mas... Air Fryer já existia antes da gente lançar. Mas não vendia. O juicer, aquele de fazer suco, já vendia antes da gente vender, mas ninguém contava essa história. Então, muitas vezes o empreendedor ou uma área de marketing, ela tá batendo cabeça em, putz, cara, vou criar uma coisa inovadora, diferente, disruptiva, com uma ideia. Não, cara. Olha só para esses 3 pilares. Se você olhar bem para esses 3 pilares, você vai achar uma inovação dentro disso tudo. Entrando na parte de serviço, eu queria... Você fala muito sobre a questão do papel da secretária dentro desse ecossistema médico. E você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu faço sempre uma associação do vendedor com qualquer tipo de negócio, em que ele precisa estar empoderado, ele precisa estar treinado, ele precisa estar com o mindset certo, ele tem que ter o conhecimento pleno para fazer aquela roda girar. E muitas vezes ele é desvalorizado, né? Assim, tem papéis, né, dentro de uma empresa que às vezes ele é tido como algo menos importante, quando na verdade às vezes é a coisa angular para que tudo aconteça. E eu queria que você falasse um pouquinho do papel desse elemento dentro do ecossistema de um consultório, de uma clínica, e que muitas vezes não é valorizado, mas tem uma importância fundamental para que esse negócio gire de fato. Sei, todo evento que eu faço, eu tenho um bloco que eu faço a seguinte pergunta: quem aqui paga faxineira? É a primeira pergunta que eu faço. Aí, geralmente, 90% ergue a mão. Eu já tenho a piada pronta que eu falo. Você que não ergue a mão, você está fazendo papel de faxineiro e de médico. Você tem que saber delegar. Aí eu falo, quem aqui paga contador? Aí ali, geralmente, é uns 70% que ergue. Eu falo, aí, ó, por isso que tá quebrado, não sabe fazer conta. Fazendo as piadinhas. Aí eu falo, quem paga secretária? É uns 90% ergue a mão. E aí eu vou indo. Quem paga servidor de internet? E vou anotando. Tudo no olhômetro. Ó, secretário deu 90%. Vou anotando, faço uma lista. E eu fiz isso ontem. Foi, aliás, sábado que eu fiz essa pergunta, esse bloco. Falei, agora, vamos lá. E quem aqui paga a agência de marketing? Aí uns 50% geralmente já é estatístico. Levanta a mão. Aí eu coloco, falo, e quem aqui paga vendedor? O evento, esse último tinha 300. Mais de 350, eu tinha uns 300 na sala. Dos 300, 4 levantaram a mão. Eu coloquei 1%. Ainda coloquei 1,5%. Falei, vamos ver a lista aqui. 90% fala que paga isso. 90% paga secretária. Internet quase 100%. Contador tal. Faxineira. Auxiliar de sala. 30%. Vendedor, 1%. Todo evento dá isso, 1, 2%. Fala 1 ou 2%. Aí eu olho e falo o seguinte. Agora vamos fazer o seguinte. Essa lista tem uns 10 nomes, né? Enfermeira, secretária, papapá. Quem paga a conta de todo mundo? Eu falo assim, quem paga a conta de todo mundo, ninguém tem. Quando a gente está falando de secretária, o que acontece? Hoje a secretária, para mim, ela tem um papel do negócio mais vital que o do médico. Secretária, ela deixa um médico rico ou pobre na mesma proporção.
O telefone toca, se ela colocar fora do gancho durante 6 horas, porque ela tá mal, acabou com a agenda dele para a próxima semana inteira. Se o paciente mandou uma mensagem, ela respondeu de maneira lacônica, atende plano? Não, só particular. Acabou com a agenda do médico a semana inteira. Se ela responde só por script, também, você não faz venda consultiva. Hoje a figura da secretária está sendo absorvida em várias outras figuras. Isso que está matando um consultório médico. Hoje a secretária não é só mais secretária, que faz secretariado, que organiza. Ela também é uma recepcionista, quem recebe tem que ficar cuidando da atenção de alguém de uma experiência dentro de um consultório, mas ela também é quem vende. O problema é que ela faz as 3 coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes sozinha, sem metodologia, sem rotina, sem gestão, sem um treinamento, simplesmente contratar alguém e falar, vai chegar alguém na porta, você vai receber. Você vai servir café e vai ficar mantendo uma conversa com ele para ele não ficar entediado e dando atenção. Essa pessoa pode fazer um escândalo, eventualmente ela vai fazer algumas perguntas, ao mesmo tempo alguém vai ligar e você vai atender e você vai continuar numa telinha ali falando no WhatsApp. Ao mesmo tempo alguém saiu da minha sala e você vai precisar processar o pagamento dela. E, ao longo de todo esse processo, tem que organizar nas pastas e no prontuário e no local certo. Então, foi muito subvertido o que é ser uma secretária. E aí, culturalmente, já não é mais secretária. É um faz tudo. Esse faz tudo virou vital. Só que virou vital ao ponto de... As 3 coisas são muito importantes. Eu sempre separo hoje numa clínica, na minha metodologia, eu chego no evento, eu escrevo 3 ciclos. Quantas secretárias tem no consultório médico? Aí o pessoal, 1... Fala, não, quantos? 2? Aí fica falando 10, papapá. Não, existem 3 secretários. Você tem que parar de ver secretário como gente, assim como setor. Eu tenho um setor que é agenda, que é responsável por venda. Eu tenho um setor de experiência e eu tenho um setor de pós-venda. Recebe, que faz o paciente voltar, que indica amigo, que faz tudo. Se eu não enxergar como setor, eu vou morrer. Eu vou pegar, centralizar uma pessoa e vou fazer isso de forma caótica. Então, a secretária, hoje, ela é o papel fundamental dentro de qualquer consultório. Só que, antes de mais nada... Ela faz 3 coisas sem treinamento, sem rotina, sem fluxo, sem nada, sem processo, tudo meia boca, mal feito. Só que aí vamos pegar uma mulher com 3 filhos, marido desempregado, que andou 1h20 de ônibus para chegar no consultório, que não teve treinamento, que só teve aí uma universidade. E eu vou cobrar dela uma coisa que nunca ninguém ensinou. E que ela tá com o filho doente, E eu vou ficar cobrando ela 3 coisas fundamentais e ela tem que se dividir em 3. Eu quero que ela saiba vender, que ela saiba dar uma boa experiência, que ela saiba cuidar de uma lista de clientes e não vai. Então hoje um médico que não enxerga isso, que eu preciso ter vendedor dentro do consultório. O dia que ele parar de falar secretário e falar o nome vendedor, ele enriquece. Primeira coisa. Ele fala secretário, ele precisa ter vendedor. De longe, os meus mentorados que tem vendedor dentro do consultório são os que ganham muito dinheiro. Estou falando de 500 mil, 400 mil, 300 mil, 700 mil. Os que tem vendedor dentro do consultório, o que tem secretária para fazer o que secretária faz, o que tem recepcionista para fazer o que faz. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter uma que vai fazer as 3 coisas? Pode ser. Mas eu vou treinar ela para ser uma puta vendedora, porque o vendedor paga a conta disso tudo. A pessoa que vendeu a hora desse estúdio para você, ela pagou a conta do operador do estúdio, da câmera, de tudo. O vendedor que coloca a gente no meu... Eu sempre falo isso nos meus eventos. Eu vou lá, eu viajo, dou evento em muitos lugares... E aí você chega em alguns lugares, o teatro lotado de médicos, você fala, olha o tanto de gente que veio aqui me ver, saiu de casa para me ver. Eles acham que eu sou o grande rockstar do negócio. Não, os meus vendedores são. Eles conseguiram convencer 350 pessoas a ficar 3 dias numa sala, pagar para ver o Vitor. O Vitor não é o principal. Enquanto o médico se enxergar como estrela do rock, a estrela é alguém chamado secretário e alguém chamado vendedor. São algumas coisas que quando ele amadurece para isso, ele cresce. Perfeito. Entrando um pouquinho mais, porque assim, o papel do vendedor eu acho que todo mundo entende, mas a importância nem todo mundo entende, né? E ainda a gente vive numa sociedade de preconceito, né? O vendedor, ele tem uma... ele é o símbolo de coisas negativas para muita gente. Você citou lá algumas temáticas atrás o cara é um empresário, um vendedor e o cara é um médico, ele tá em caixinhas diferentes. E dentro do universo em que eu vivo, que a gente está falando de varejo, de loja física, é indiscutível o papel desse vendedor e o quanto ele é o concretizador de tudo isso. Eu acho que cada negócio, eu acho que nenhum negócio para em pé
sem um vendedor. Pode começar sendo um empreendedor e depois vai se estendendo a uma equipe maior. E o que eu tenho visto é o vendedor, aí falando como papel de vendedor, né? Esquece essa questão de fazer 3 funções, porque aí é loucura. De fato, tem que elevar essa consciência e tem que ter essa mentalidade. Eu tenho visto o vendedor cada vez mais multifacetado, vamos chamar assim, do ponto de vista de relacionamento e canal de venda, né? Antes, num ponto físico, o vendedor era aquele que ficava de braço cruzado esperando alguém chegar. Hoje a gente tem ferramental e tem tecnologia para ser muito mais ativo em relação a isso. Lá na Polishop, por exemplo, a gente tem iniciativas e projetos onde esse vendedor está cada vez mais preparado e muito mais digitalizado. Então, ele não só tem um celular, não só tem um WhatsApp, mas tem ferramenta por trás para ou prospectar ou até mesmo se relacionar com a base. Tem um termo que está bem disseminado, que é o social selling, né? De fato usar, seja o WhatsApp, seja o próprio Instagram como ferramenta. Eu já gosto de um outro conceito que eu chamo de concierge e-commerce. É você, quem já foi num hotel, quem já foi numa sala VIP, quem já foi num hospital sabe o que é isso, que você leva essa experiência, né? Não é puramente uma troca, é um atendimento elevado. Eu queria entender, para esse universo, para esse 1% que tem um vendedor e tem tem essa estrutura, e eu já ouvi você falando de social selling, já ouvi você disseminando um pouquinho de conteúdo nesse sentido, o que você tem visto de efetividade, de fato, porque para mim o vendedor ele não pode ser mais uma pessoa estática. Ele tem que ser multifacetado e ele não pode só esperar a demanda. Sim. Ele tem que buscar a demanda também. É que na própria, hoje eu enxergo que o próprio departamento de vendas hoje ele está multifacetado, como você disse. Você tem SDR, você tem closer, você tem só o Seller Nutrition, que todos termos em inglês, mas basicamente, dentro da função venda, hoje você já tem profissionais especializados em uma área só dentro da venda. Então, por exemplo, eu começo ali com o Social Seller. Hoje na minha empresa nós temos isso. Hoje eu tenho Social Seller, eu tenho um SDR, todos eles vendedores, mas cada um ultra especialista em uma etapa de venda. Começa o Social Seller, entra depois com SDR, depois vai para Closer, depois vai para Seller Nutrition. No mínimo eu estou falando aqui de 4 áreas diferentes que por si só elas têm dinâmicas, rotinas e processos diferentes de venda. Hoje eu tenho uma empresa que já está caminhando para uma maturidade que eu posso ter isso. Mas quem não tem, quem só tem um vendedor, basta entender e ele fazer esse montão de coisa. Mas basicamente é o seguinte: quando você para de enxergar a mídia social um lugar para você ficar fazendo conteúdo em troca de engajamento, entende que a mídia social ela pode ser uma vitrine de shopping, você muda o jogo. É o que eu hoje ensino meus clientes a fazer, porque eu faço isso comigo. Então a gente começa lá no Social Seller. A gente é obrigatória, é premissa eu ter campanha para trazer seguidores massivamente do meu público todos os dias. A metodologia já começa aí. Eu chego para o médico e falo, tá, vamos mapear. Primeiro lembra, a gente vai criar teu protocolo, tal. Entendemos qual é esse público arquétipo 1, 2 e 3. Então, eu preciso que o teu perfil gere seguidores, então vai ser tráfego de plataforma mesmo. Preciso que gere seguidores que sejam mulheres de mais de 50 anos, que moram em São José dos Campos e que têm varizes. Por que eu sei que tem varizes? Porque nós vamos colocar alguns ganchos de ads que apenas quem tem varizes, estatisticamente talvez 10, 15% que não tem, vai entrar ali porque é gente curiosa, mas a maioria vai ser. Então eu estou pegando um cirurgião vascular lá em São José dos Campos, estou falando, olha meu amigo, todo dia eu estou trazendo 20 mulheres, começa aí a estratégia de marketing. 20 mulheres, mais de 50 anos, que moram em São José dos Campos e têm interesse em algo relacionado à variz. Até porque, estatisticamente, mulheres de 50 anos, 40% delas têm algum problema venoso, endovenoso, de variz. Então é fácil chegar nesse público. Por isso que lembra quando eu falo que a gente tem que encontrar o teu nicho dourado na medicina, que é aquele que tem muito volume, toda área tem, é enxaqueca. Então vamos pegar esse exemplo. Chegou no primeiro ponto de contato com o vendedor. Social Seller. Social Seller está ali para abordar essas 20 pessoas que o tráfego está trazendo todos os dias e começar uma conversa com elas. Onde o pessoal erra, quero fazer Social Seller já transacionando. Caiu.
Eu fiquei 6 meses, eu tenho um profissional de social seller hoje na equipe, e a gente ficava 6 meses assim, testando vários, eu chamo de gancho. Social seller, o primeiro processo dele é o gancho. O gancho é para garantir que a pessoa vai dar o primeiro oi. Então a gente testou vários ganchos. O gancho do tipo: olá, doutor, você quer aumentar o faturamento do seu consultório? Ninguém respondia. Respondia, mas 20%. Olha, eu vi que você está me seguindo aqui novo, eu tenho alguns conteúdos de marketing para sua secretária. Poucos respondiam. Olha, eu tenho um e-book aqui que eu fiz. Poucos respondiam. Ninguém vai começar um namoro, alguém parando a pessoa na rua e falar: olha, quero ir para um... Quero casar. Quero casar, eu quero já ir para os finais. Ninguém vai parar na rua e falar isso. Você não encontra um amigo teu de data, longínquo, então você encontra, você chega, dá a mão para ele e fala assim: ô, me empresta dinheiro. Geralmente você vai falar: ô, como é que tá teu filho? Aí depois você vai pedir o dinheiro. As pessoas, elas vão pro digital achando que a dinâmica é outra. Não, a dinâmica é a dinâmica da vida também. Quando a gente passou a entender social seller, o que a gente passou a fazer? Um médico me segue. Primeira coisa que o meu social seller vai fazer, ele vai fazer uma varredura no perfil daquele médico e vai encontrar algum ponto de gatilho. Por exemplo: olá Jorge. Nossa, eu vi que você também dá palestra igual eu e gostei desse terno. Você pode me indicar essa cor? Não tem. Outro: olha, Maria, eu vi aqui nos seus destaques, parece que você grava muito podcast. Você já faz isso? Você tem o teu ou você estava dando entrevista para algum outro? Coisas que as pessoas querem falar, porque é sobre a vida delas. Elas querem falar. Então o gancho ele serve só para uma coisa: abrir uma conversa. Então eu ensino médicos a... Todo dia ele está gerando 20 seguidores. O que eu quero é que desses 20, no mínimo 15, comece a falar com ele. Então, se ele chegar e falar assim: oi, você está me seguindo? Eu sou médico aqui na cidade, eu trato varizes, você quer saber mais do meu link? Fala com a minha secretária do telefone, ninguém vai responder. Eu vou falar: sai daqui, cara, você é chato pra caramba. Agora não, eu encontro ganchos. Só que você vai falar: isso é stalk, numa área médica não é bom. Aí a gente sabe fazer isso de maneira sutil, esses ganchos. Criei o gancho, o social seller está ali para uma única função. O objetivo dele é: passou pelo gancho, gerei uma conversa leve com a pessoa durante uma cadência de tempo, que a gente já tem tudo isso mapeado, até a pessoa passar um WhatsApp. Que aí sim ela vai para a fase 2 do comercial, SDR. Eu tenho que sair da plataforma Instagram e ir para um WhatsApp. Na hora que ela chega no WhatsApp, SDR ele está lá para garantir o quê? Que aquela pessoa tem todos os requisitos para virar um cliente. Então a gente já tem algumas perguntas de identificação para identificar requisitos. Segundo objetivo do SDR, mapear o perfil dessa pessoa. Mapeei qual é o perfil dela. É um perfil dominante que toma decisão de maneira muito ansiosa. Maravilha. A gente marcou depois call de venda no nosso caso, mentoria ou dos nossos clientes, protocolo de tratamento de cirurgias. Marcou com o Closer. O Closer já tem um mapeamento, porque ele sabe que a gente tem lá tracionado desenhado quais são todos os perfis que tem dos nossos clientes. E cada um deles eu vou fazer abordagem diferente. Um perfil que ele é um dos perfis que a gente chama que é o empacado, é aquele que só toma decisão se a gente tirar todo o medo dele. Eu vou mostrar, não é um depoimento, eu vou mostrar 10 depoimentos, eu vou mostrar alguns estudos científicos, mostrar estudos de case e aí eu vou fazer oferta. Já tem o outro que ele não é empacado, mas ele é o detalhado. Ele só fecha as coisas se eu mostrar detalhes. Ele não quer saber de depoimentos. Ele quer saber de cronograma. Quando que vai ser, quando que ele gasta certinho, qual é o tipo de contrato que eu vou fazer com ele. Eu preciso detalhar. Então, eu perco meia hora para um detalhando, para outro tirando medo. E assim por diante. Então, quando você cria uma estrutura de venda toda faseada, cada um deles é um profissional por si só que sabe fazer uma arte. Não é a mesma pessoa que faz essa mesma arte. Então, hoje a venda já está caminhando. E olha que eu estou falando de uma estrutura de uma empresa pequena ainda minha. Uma empresa que, apesar de faturar na casa aí de 7 dígitos, ano e isso já há um tempo, não é uma empresa de 7 mil funcionários, uma empresa... Se isso já tem empresa pequena como a minha, empresa média, imagina as grandes empresas. Então, venda está se tornando, por si só, uma medicina por si só, onde está ficando ultra especializado. Então, é isso que eu tento ensinar para médicos. No início, se ele não tiver verba, ele não precisa ser o Vitor, que tem um vendedor em cada ponta especializado e lá na ponta final vários. Mas ele precisa entender a dinâmica de cada uma. Porque se eu só ouvir falar o que é um social seller e não entender a dinâmica da vida, as pessoas não vão dar resposta. E eu sempre falo que todo empresário ele devia entender quais são os poucos ganhos marginais que dobram o faturamento. Por exemplo, 10 pessoas ligam para o meu consultório. Primeiro ganho marginal. De cada 10, quantas consultas eu fecho? 2. Se eu passar a fechar 4, não é que é linear,
essa conta, porque pode ser que as pessoas fechem outra cirurgia, outra coisa. Mas a tendência é, no mínimo, eu dobrar ou chegar perto de dobrar. E toda empresa, a primeira coisa que eu faço quando eu dou qualquer tipo de consultoria ou mentoria, a gente busca encontrar quais são os poucos fatores que são os que dobram se a gente aumentar a conversão. E a gente viu que o Social Seller, bem aplicado, junto com um bom SDR que vai conseguir entender bem o perfil, pode ser a mesma pessoa que faz as duas coisas, e com um bom closer para depois fazer apresentação de venda, você vende demais. E a gente tem que ficar brigando por isso o tempo inteiro. Então, hoje que eu ensino um consultório médico, eu falo o seguinte: você nunca parou para pensar, você está fazendo o que está todo mundo fazendo. É o que eu sempre falo, enquanto eu dou a mesma resposta para a mesma pergunta, você vai passar a vida inteira na mediocridade. Eu chego para você e falo: doutor, você contratar uma agência, como é que você mede se a agência é boa? Ah, eu meço, eu vejo ali se tem curtida, se minha agenda... Não, cara. Se a nossa métrica é vender, e Social Seller for a principal área de entrada, é quantos seguidores que eu estou gerando que tem o perfil que eu quero que mora na minha cidade. Porque depois a venda faz. O marketing só tem esse papel de trazer essas pessoas. Se a meta for eu passar de ter 10 telefonemas e fechar 2 e passar a ter 4, é agência. Eu preciso ter 10 telefonemas por dia. Não tô nem aí se eu vou estar bonito no vídeo. Não tô nem aí se eu vou ter curtida, se eu vou dançar. Quais são as poucas métricas que você tem que buscar no teu negócio? Então, geralmente eu vejo venda assim, tá? Eu vejo com essas pontas. Isso se conecta muito, agora que eu tô nesse universo mais de abrir para novos empreendedores, né? Falar com mais empresas. Eu sempre costumo usar o termo de poucas ações com grande arrasto, né? Porque a gente tem esse olhar mais minucioso, né? A gente sabe hackear, porque a gente tem repertório, a gente está dentro do mercado, mas a gente tem que dar acesso. O empreendedor precisa entender tudo isso para gerar esse resultado, e a gente vai escalando. Mas eu sou super favorável a essa questão de entender como com pouco esforço você faz um grande arrasto. Parece muito, mas é pouco, né? Você falar de 2 para 4, na proporção ela é bastante, e isso já dá respiro para você ir escalando outras coisas. Dava para ficar aqui um tempão, e o pessoal aqui já me sinalizou que já deu o nosso tempo faz um bom tempo. Eu queria fazer uma última pergunta, porque dentro do método aqui e do que eu dissemino, eu falo muito sobre a importância, sim, de captar, mas é tão importante quanto reter, ter a recorrência e transformar esse cliente em promotor. Eu vi uma frase ontem de um livro que eu estou lendo, que é: eliminar um problema é a melhor medida de fidelização. Porque, e assim, na medicina eu acho que é muito nítido. Normalmente, se você está com dor nas costas e o médico resolve a dor nas costas, se alguém tiver dor nas costas passando aqui, você vai indicar. E não é diferente com qualquer empresa. Se aquela empresa vende o melhor pãozinho, o melhor liquidificador, troca o melhor pneu, é a mesma coisa. Você vai indicar. A vida é assim. O marketing, a gente aprendeu isso na faculdade. O melhor é o boca a boca. É o que acontece sem ninguém estar vendo. Mas eu também estou num mercado aqui que essa recorrência não é algo simples. Quando a pessoa compra um bem durável, ela demora para comprar outro bem. Às vezes no portfólio tem alguma coisa que se encaixa, alguma coisa complementar, um cross-sell, um upsell. Pode acontecer, mas é mais difícil. Quando a gente está falando de um varejista long tail, que a gente chama, cara, hoje você compra um livro, amanhã você compra fralda, depois de amanhã você compra, sei lá, sabonete, e essa roda não para de girar. E tem mercados que é mais complexo. E às vezes o empreendedor fica, meu negócio não é de recorrência. E lendo o livro do fundador do Waze, ele traz uma tabela que ela é muito interessante, que é a proporção de consumo para proporção de boca a boca. Então, se é algo que você consome diariamente, quanto isso gera de boca a boca? Semanalmente, mensalmente. E assim, ele não está falando de consumo só de comprar. Está falando, às vezes, de relacionamento. Você conversar com a pessoa, a rede social é simbólica nesse sentido, um
um e-mail marketing. E, de novo, relacionamento. A gente não está falando de transacional, né? Tá. E eu queria entender, dentro do universo que você atua, não da sua empresa, mas do universo médico, esse desafio. Porque ali, às vezes a pessoa ela fez um procedimento, né? Você deu muita clareza que não é resolver um problema pontual, você precisa ter um protocolo para aquilo ali tudo. Como que... quais estratégias você tem desenvolvido e tem sido executadas? Porque tem um monte de gente que fala, putz, eu vendi um carro hoje, quando eu vou vender um carro de novo? É uma venda complexa, o relacionamento é difícil. O que você recomenda aí nesse universo? Maravilha. Vamos lá. A maioria das áreas médicas que tem consultório aberto são áreas que a gente trata de coisas crônicas. Então, você pode até na área de procedimentos, se você for para uma dermatologia, se você for para alguns casos de oftalmologia, otorrinolaringologia, a gente está tratando de coisa crônica. Na área clínica, então, muito mais. Na área cirúrgica, que já é um pouco mais complicado. A questão a medicina é uma ciência resolutiva. E a área cirúrgica é resolutiva. Então, você vai lá fazer uma cirurgia para você extinguir o problema. Geralmente. Só que mesmo assim, a maioria das áreas são coisas crônicas. São coisas que as pessoas vão precisar repetir com uma certa frequência. Ou pela vida inteira. Ou com uma cadência. Eu sempre falo que é o seguinte. São passos. Primeiro eu vou criar a minha autoralidade. Quando eu imagino que eu vou ter, então, esse meu protocolo único, o erro é pensar que eu tenho que criar o serviço do zero. Então, eu vou criar o protocolo da cirurgia do zero. Não. Você não vai fazer um bypass ou um sleeve de maneira diferente do que já é protocolar e já e cientificamente aprovado. Você vai plugar são serviços, seja antes, no durante, no pós, a mais. Entendendo isso, aí sim a gente vai pro campo mesmo, para fazer com que ele transacione mais. Eu sempre falo que tem 4 tipos de serviço. Tem o primeiro, que é o que você faz, esse é o serviço zero. Ele nem conta como um dos 4. E onde todo mundo para. A pessoa parou no serviço zero, ela acha que ela já tá, que ela já conseguiu o máximo. Quando a gente caminha com esses nossos clientes com nível de consciência maior e eles vão para mastermind, ou dão sequência em mentoria, a gente começa a plugar agora. Você está só no serviço zero. Você é um empresário de serviço zero. Agora nós vamos para 1, 2, 3 e 4. Primeiro deles, quais são os serviços complementares ao seu? Então, se eu vou fazer por exemplo, se eu vou fazer um programa de emagrecimento com esse paciente, por meio de terapias injetáveis, que seja, é natural que um serviço complementar desse seria uma ou 2 consultas com o nutricionista para fazer também uma dieta especial para esse paciente. Não só ele injetar alguma coisa, mas também fazer uma dieta. Então, são serviços complementares. Então, a primeira coisa, se eu quero ter mais transações, ou quero que essas pessoas repetem, eu vou colocar na minha esteira ou no meu protocolo esses serviços complementares. Aí nós vamos para o serviço de número 2. Ele não é complementar, mas ele é um serviço de prevenção. Então, quais serviços que vão dentro desse universo crônico, ou até mesmo de transformação, que vão fazer com que o meu paciente queira consumir mais, porque ele não quer ter de novo aquela má experiência ou aquele problema. Então, se eu chegar para você e falar, cara, você foi obeso a vida inteira, eu vou te tratar para você perder o peso e ficar magro. Só que existe uma coisa chamada efeito sanfona, que vai entrar na estatística e 90%, mais de 90% dos pacientes vão voltar a ser obeso. Então, vamos prevenir. Certo? Então, ele não é um complementar, que é feito ali só naquela fase. Ele pode ser feito durante anos. Aí nós vamos para um outro, terceiro tipo de serviço, que ele não é necessariamente para complementar. Só que ele é um serviço que eu chamo de oportunidade. E poucos enxergam isso. Quando você entende bem teu público, você entende que se alguém está lá para emagrecer, qual que é a próxima? Quando eu tapo esse buraco, qual que é a próxima que vai surgir? Não sei. Quem emagrece vai ter um excesso de pele, vai ter flacidez. Quem tem flacidez quer o quê? Ter uma pele mais uniforme, rígida. Ele quer ter mais... ele quer rejuvenescer. Então eu já sei qual que é o próximo passo. Eu emagreço e eu rejuvenesço. Quem emagrece e rejuvenesce, qual que é o outro passo? Ele quer agora ter massa magra. Quando eu crio toda essa jornada, eu tenho cliente para a vida inteira. E os meus clientes eles já estão aprendendo a fazer isso.
Tem gente que está plugando ecossistema, porque eu fiz isso na minha empresa. Você só resolve. Todo problema que você resolve, abre outro. Se eu te faço ganhar dinheiro, você vai agora ter um problema com contabilidade. Se eu resolvo contabilidade, você vai ter um problema, muito provavelmente, depois com jurídico. Se eu resolvo jurídico, você vai ter com financeiro. Assim por diante. Então eu plugo, eu ajudo ele a plugar todos esses ecossistemas. E a gente vem com o serviço depois, o último. Então eu falei, vamos recapitular. Eu falei de serviço complementar, eu falei de serviço de prevenção, que é para fazer com que ele previna isso. Eu falei de serviços de oportunidade que pode surgir. E o último que ninguém quase pensa em fazer. Então você tem lá a tua clínica de emagrecimento, você está tratando só emagrecimento. Você vai plugar serviços com ele de facilidade. Como assim? Hoje eu consigo te emagrecer. Por exemplo, eu tenho um bom case disso. O nosso otorrino só vendia consulta para pacientes que têm rinite alérgica. Então, fazia o remédio. Agora não, plano de tratamento de 6 meses. Aí o que ele viu? Poxa, vou ter serviço de facilidade. Ele começou a formar, com a metodologia dele, gente que estava desempregado, que ele paga 70, 60 reais. Essas pessoas visitam a casa do paciente com um checklist e conseguem ver cômodo por cômodo onde que as pessoas têm que trocar. Uma roupa de cama aqui, um tipo de lençol aqui, porque tudo isso está despertando rinite. O banheiro, onde que está a parede, ele ensina as pessoas a fazerem isso. Só que ele ganha, em todo o protocolo, 500, 600 reais uma visita dessa, e ele está gastando 70. E aí ele hackeia o jogo. E ele não é só médico agora. Agora ele tem na capital uma série de agentes que visitam a casa das pessoas com um método que ele criou, que conseguem ver ali onde que está despertando a alergia nessas pessoas. E ele hackeia. E aí, aí ele vai depois para uma outra fase, que tem mais 4 coisas que a gente tem que ver e assim por diante. Aí eu falo, cara, assim você vai, eternamente você tá ganhando. Entendeu? Bom demais, porque volta lá o começo da escutativa, da atenção, e você passou por um ponto que eu acho que a maioria negligencia dentro de todos esses pilares que você colocou, que é educar, né? Muitas vezes o seu cliente, nem ele sabe o que ele precisa, mas se você for direcionando ele, se você for dando a diretriz, né? E nesse processo você está construindo confiança, né? Você está gerando esse relacionamento, você está gerando essa proximidade a ponto de chegar um momento que você vende, como você mesmo colocou, qualquer coisa para ele, com ética, obviamente, né? De forma honesta. Cara, valeu. Baita aula. Foi Bate demais, de confiança. cara. Foi de confiança. Foi bom demais, cara. Só enrolei. Foi de confiança, cara, muita consistência. Acho que você tem um nível de profundidade aí com o assunto. E assim, pra mim, fica muito nítido quando você domina o problema do seu cliente. E você domina muito. Isso, dá pra perceber claramente que qualquer input que eu vim trazendo aqui, você mata no peito e joga fácil nesse sentido. Agradeço e, cara, se quiser deixar qualquer mensagem final aí para um empreendedor, para um profissional de marketing, para quem muitas vezes está perdido para onde ir e tem um cara gabaritado, com case, com resultado que pode trazer um pouquinho de ensinamento final, fica à vontade. Maravilha. Uma coisa que eu passei a me questionar esse ano foi nós como empreendedores, a gente empreende, tem um certo sucesso e chega num teto. A gente tem que buscar ajuda, mentor, alguém, trazer gente, tecnologia, alguma coisa que vai fazer a gente passar do teto. Então a gente está sempre brigando, lutando, chega numa hora, dá um teto. Aí a gente fica batendo cabeça um tempo, para depois passar o teto. Então isso aconteceu comigo e acontece com você em várias fases. E uma coisa que eu tenho refletido muito é: você só passa para o próximo teto quando você cria uma nova rotina como empreendedor. E isso está ficando cada vez mais nítido para mim. O Vitor, que faturava X, ele tinha uma rotina de acordar a tal horário, de fazer tal coisa e dar prioridade para outras coisas. Cada passo que você dá na escada, você também tem que adaptar a tua rotina. Só que as pessoas, elas acreditam que primeiro ela precisa dar o passo para depois adaptar a rotina. E isso já estava na minha cabeça há muito tempo. E eu começava a observar isso. Nos últimos anos, eu sempre, quando eu me enxergo nessas zonas, seja porque as coisas não estão dando certo, ou seja porque a gente está num teto, a primeira coisa que eu olho é qual é a minha rotina.
Será que eu tô na minha rotina? Porque as pessoas falam muito que a gente tem que gerenciar tempo. E me veio um input há algum tempo atrás que talvez não era o tempo que eu teria que gerenciar, é a energia. E será que a rotina que eu tenho hoje, ela privilegia os picos de energia que eu tenho nas funções, nas atividades, na rotina certa? Então, se eu posso deixar alguma coisa para vocês, comecem a enxergar a tua rotina como algo que tem uma bateria, que tem certos momentos do dia que essa pilha está baixa, tem certos momentos do dia que ela está alta. Será que eu criei uma rotina de alta performance que eu estou privilegiando os momentos de bateria alta para eu empreender e olhar para aquilo que eu tenho que olhar na minha empresa, seja a área de vendas, de gestão de marketing, naquele momento para eu dar o próximo passo? É isso que eu falo para você. Primeiro, olhe para sua rotina, que depois as coisas acontecem. Ótima mensagem. Acho que tivemos uma aula aqui. Muita coisa boa. E que nem todo mundo tem o privilégio de estar com um cara como você e ter essa troca, de fato, com coisas práticas. Acho que se você pegar 2, 3 ensinamentos daqui e aplicar amanhã no seu negócio, você empreendedor, tenho certeza que você vai dar um primeiro passo. Eu vejo muito empreendedor, ou às vezes dentro da empresa, a gente querendo sair do 1 pro 10 de uma vez, ou do 1 pro 100 de uma vez. Cara, vamos tijolinho a tijolinho. Se você ficou até aqui, eu agradeço pelo tempo e pela essa aula que a gente teve aqui. Acho que tem muita coisa proveitosa. Se você gostou, deixa um like aqui. Compartilha com outros empreendedores, que eu acho que tem bastante coisa para você, para eles aprenderem também, e se inscreve no meu canal também. Obrigado, valeu!